Queria que você abrisse a palavra aí, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Está escrito assim, João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Gente, nós vivemos num mundo onde tantas coisas têm nos cercado. Tantas coisas têm acontecido ao nosso redor. E o mais interessante disso tudo é vermos que estamos sempre em busca de nos encontrarmos. Se você for conversar com a maioria que está aqui, você vai entender que sempre falta alguma coisa. Nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui. Precisamos compreender por que está acontecendo tudo ao nosso redor. Eu já estava conversando com uma pessoa, foi hoje? Estava conversando com uma jovenzinha hoje. E eu estava falando o seguinte para ela, que ela está necessitando encontrar um mundo para ela. Porque muitas vezes nós ficamos, sabe, cercando de tantas coisas, mas muitas vezes essas coisas elas são disfarçadas. Agora eu vou explicar o porquê que eu estou falando sobre isso. Ontem eu fui jantar, ontem que eu fui comemorar o Dia dos Namorados com a Raíza, né? Semana passada não deu. Até nisso nós estamos juntos no propósito. E quando eu fui tirar a foto da coisa lá do jantar, ela virou para mim e falou o seguinte: Felipe, bota filtro. E eu não sou muito chegado a essas coisas de Instagram. Quando eu faço, eu juro que eu tento, sabe? Mas eu não sou muito fã. Mas o que acontece? Aí ela falou, bota o filtro. E hoje quando eu fui falar, Senhor, me mostra o que falar. E o que aconteceu? Veio muito forte isso no meu coração. Sobre o quanto nós estamos colocando filtros em nossas vidas. O quanto você tem colocado filtros na sua vida. O quanto você tem visto o filtro dos outros para você, tem aparecido, na verdade, não é... Vamos ser sinceros, gente. Já observou que agora as mulheres estão super felizes com esse negócio de filtro? Elas estão, talvez, toda bagunçada, aí de repente, quando vai pegar o filtro assim, já está com batomzinho e tudo. Maquiada. Faz uma diferença danada, né? Aí, deixa eu tirar o filtro para tu ver como é que tá. Tão lindas de qualquer jeito. Né? Mas, o que acontece? Por que tantas vezes, o que o filtro faz? Ele esconde coisas que nós não queremos mostrar. Talvez não esconder, mas ele disfarça coisas que nós não queremos mostrar. E muitas vezes, isso não só na nossa aparência, na aparência acaba sendo muito superficial, mas isso esconde coisas que estão dentro de nós, sentimentos que estão dentro de nós. Às vezes, você vê uma reação de uma pessoa e você não compreende o porquê daquela reação, mas aquela reação é um filtro das lutas que ela já viveu, dos traumas que ela já passou, das situações que ela já enfrentou. E quando você vê ela, sabe, ali mostrando o que aparenta por fora, nós temos que compreender que muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo ali é um filtro que a pessoa está mostrando. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e estava falando muito sobre isso. Como o ser humano tem a necessidade de ser aceito.
como o ser humano, ele busca ser amado. Ele busca, sabe, não simplesmente estar com as pessoas que ele ama, mas ele faz muitas vezes até força para estar com as pessoas. Muitas vezes por insegurança, muitas vezes porque talvez tenha sido abandonado, largado de certa forma lá atrás. E com isso nós vamos usando filtros. Filtros que mascaram alguma coisa. Há um tempo atrás, eu fui fazer obra, né? Onde eu estou morando hoje. E quando eu fui mexendo no piso, eu falei, vamos botar aqui um piso sobre piso, né? Vai resolver o problema. Aí o pedreiro, né, que estava comigo lá, ele falou, cara, posso ser bem sincero? Se você for botar piso sobre piso, você vai disfarçar, vai ficar por um tempo, mas depois sabe o que vai acontecer? Quando começar a dar problema, você vai ter um problema muito maior. Isso é o quê? Nós estamos tentando disfarçar algumas coisas, né? Às vezes tentando disfarçar coisas que estão quebradas por dentro, coisas que estão destruídas por dentro. Vocês estão compreendendo? Então, hoje nós vivemos em um mundo cheio de filtros, sabe? Coisas que estão disfarçadas, coisas que aos nossos olhos parece lindo, mas e por trás? Quer ver? Às vezes é muito normal, nós recebemos influência de mídia. Gente, eu tenho pavor de mídia. E eu sempre falo isso para vocês, tomem muito cuidado com mídia, porque a mídia, ela é tendenciosa. Interessa a elas eles vão lá e fazem conforme, eles pintam conforme querem. Sabe? E cada um faz conforme a sua vontade. Isso é o quê? São as pessoas filtrando o que você quer receber. Então, se você for observar, você é bombardeado de informações, de situações que estão mascarando as coisas. E para completar, você sente a necessidade, nós como humanos, sentimos a necessidade de mascarar coisas para que possamos ser aceitos, para que possamos viver. Às vezes nós mascaramos uma ferida, às vezes nós mascaramos um trauma. Quer ver? Às vezes você está conversando com uma pessoa, e quando a pessoa começa a perder a razão, qual é, ou não ter como discutir, geralmente qual é a reação dela? Poucas são as pessoas que falam, poxa, me perdoe, eu não sei, eu estou perdido no que eu estou falando. Mas a maioria sabe o que faz? Levanta a voz, quer gritar. Por quê? Ela está mascarando o que está ali com ela. Ela está mascarando o que ela não sabe, talvez não consegue falar, talvez não consiga se expressar. Então, nós temos que compreender que nós precisamos tomar cuidado com esses filtros. Que embora nós devamos usar alguns filtros, mas os filtros estão impedindo que muitas coisas dentro de você sejam consertadas. Por que nós devemos usar filtros? Gente, vamos ser sinceros. Nós não devemos. Eu costumo dizer que nós temos pessoas mais próximas, depois outras que são conhecidas, e por aí vai, né? Tem pessoas que são muito próximas e cada um, nem todas são iguais, é óbvio. Se você for parar para pensar, quantas pessoas você confia assim plenamente? Geralmente cabe numa mão. Mas tem pessoas que você ama, aí já cabe um pouquinho mais de uma mão. E tem pessoas que você conhece, e por aí vai, sabe? Então, você tem que sempre medir uma coisa. O filtro, ele serve para quê? Para muitas vezes impedir que as pessoas de fora possam atrapalhar o seu crescimento, possam atrapalhar
as coisas que te cercam. Então, pastor, você está falando que não deve usar filtro? Não, alguns filtros devem ser usados, sim. Por exemplo, um casal que está com problema, que está discutindo, eles devem expor isso, por exemplo. Muitas vezes expõem Facebook, Instagram. Não, óbvio que não. Deve falar para todo mundo brigar na frente. Gente, eu tenho pavor disso, né? Você brigar na frente de todas as pessoas. Não, mas ali eles têm que ser. Eu lembro uma vez, Raíza está por aí? Ih, lá vem, ela já está me olhando de cara feia. Eu não sei se a gente era casado ou se nós estávamos namorando. Acho que a gente estava namorando. Aí a gente estava na casa dos meus pais. Aí a gente estava lá conversando lá, e de repente ela fez uma coisa que eu não gostei. Aí eu falei para ela, depois a gente conversa. Isso estava na frente dos meus pais, né? Aí nós continuamos, os dois continuaram, nós dois continuamos. Aí de repente aí fomos embora. Eu ia levar ela em casa. Aí quando eu entrei no carro, mãe, tchau, pai, tchau, com Deus e tal, isso, aquilo, né? Aí, quando eu fechei a janela do carro, eu falei, olha só, nunca mais faça isso. O problema nosso gente, nós vamos discutir depois. Na frente dos meus pais, na casa dos meus pais, a gente não quer papo sobre isso, né? Por quê? Não era hora, não era aquilo. Mas aquilo ali devia ser trabalhado e consertado. Vocês estão entendendo? Sabe? Algumas coisas devem ser... Mas, por exemplo, um casal que tem muitos problemas e que não tem ninguém para conversar, ninguém que eles possam ser vulneráveis, vai ter sérios problemas. Porque como consertar? A Raíza sempre se lasca comigo, né? Porque sempre sou eu que estou com o microfone na mão. Então eu sempre compro os podres dela, né? Eu sempre conto o lado ruim dela, né? Nunca conto o meu, né? Deixa isso para lá, esquece isso. Mas, então, é muito importante nós compreendermos isso, sabe? Você tem feridas, você tem coisas, todos nós temos, coisas que nos machucam, coisas que nos atrapalham. E muitas vezes, em vez de nós cuidarmos dessas coisas, nós passamos uma tinta em cima e deixamos aquilo ali escondido. De repente, quando toca naquilo ali, tudo vira de cabeça para baixo. Tudo se transforma. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos trabalhar com os problemas que nós enfrentamos. Eu estava falando aqui sobre casais, né? Por exemplo, se você tem um problema no seu casamento, às vezes você cuida muito o lado exterior, você mostra para todo mundo que está bem, mas você nunca sentou para conversar com o seu marido ou com a sua esposa. Nunca sentou para dizer, olha, o que está acontecendo? Quem aqui tem facilidade de ser vulnerável? O que é ser vulnerável? Poxa, meu problema é esse, eu estou com essa situação aqui. Quem tem facilidade de ser vulnerável? Muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Mas, por exemplo, se você não consegue ser vulnerável, você vai ter dificuldade extrema de consertar aquilo que precisa ser consertado com você, em você. Se você não consegue abrir o seu coração, você vai ter dificuldades de trabalhar o seu interior. Eu costumo dizer que nós somos reflexo das vitórias e das derrotas que nós vivemos. Na maioria das vezes, das derrotas. Porque se você sofre uma derrota aqui, você pega muitas vezes trauma por causa daquilo ali. Por exemplo, se você se machuca com a igreja, depois você vai ter dificuldade para aceitar que alguém te oriente espiritualmente. Se você se machucou num relacionamento, você vai ter dificuldades de se relacionar. Hoje, por exemplo, quando nós falamos de crianças, problemas das crianças e adolescentes, muitas vezes
isso está conectado às situações que elas enfrentam com os pais. Óbvio que elas não compreendem isso, mas muitas vezes os pais sofreram tantas coisas lá no passado que hoje não sabem como lidar com essa situação. Se você for analisar, está tudo conectado. E nós estamos sendo sempre bombardeados. Entenda, você está sendo sempre bombardeado. Agora, tem uma coisa. Quando nós lemos aqui o que está escrito em João, capítulo 8, nós compreendemos que a verdade, ela faz o quê? Ela nos liberta. A verdade, ela transforma. Quando Jesus veio, ele veio para quê? Para trazer a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você começa as suas lutas, quando você começa a ver os seus filtros, sabe? Quando você começa a ver que os seus traumas estão influenciando a sua vida, as suas decisões, você precisa colocar o seu pé no chão e compreender que o único que pode transformar isso é quem? É Jesus. O único que pode transformar a sua vida é Jesus. Eu costumo dizer, às vezes a gente está eu estou conversando com alguém que está casado ou namorando, eu sempre falo o seguinte: o único jeito de mudarmos essa situação é colocando Jesus no centro. Porque se não colocar Ele no centro, vocês vão estar sempre mascarando os problemas que vocês enfrentam. Sabe? Você acha que com a sua própria força você pode conseguir a cura interior? Você acha que com as suas próprias forças você pode curar as feridas que muitas vezes estão influenciando a sua vida desde criança? É óbvio que nós não conseguimos. Mas nós conhecemos aquele que consegue todas as coisas, e aquele que consegue consertar o nosso interior, aquele que trabalha o nosso interior, aquele que faz com que nós sejamos felizes. Muitas vezes você vai tomar decisões equivocadas porque está cheio de filtros na sua vida. Muitas vezes você vai ser influenciado a certos caminhos porque você fica tentando, mostrar uma coisa que não existe, ter uma aparência que não existe. Se você não consegue ser vulnerável com ninguém, você vai ter uma extrema dificuldade para viver e ser feliz. Você lembra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é quase uma lei física, né? Porque se nós estamos com Ele no caminho, se Ele é o nosso caminho, Ele tira as mentiras, traz as verdades. Eu sempre falo isso, gente, porque isso é essencial para que a gente possa viver. Essencial para que você possa ser feliz. Então, quando Ele é o caminho, Ele traz as verdades. As verdades, elas fazem o quê? Elas destroem as mentiras. E o que são as mentiras na sua vida? São mentiras que o próprio inimigo tem colocado desde que você é criança. Dizendo que você não é amado. Dizendo que você não é capaz. Dizendo que nesse mundo você está sozinho. Que você não pode confiar em ninguém. Que você não vai chegar a lugar algum. São mentiras, porque a palavra diz que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. A palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, quando vem o medo, é o quê? É uma mentira que o inimigo está fazendo para te travar. Quando você sente aquele medo, toda vez que você sentir um medo, você tem que fazer essa pergunta: esse medo, ele está me travando? Com certeza. E essa trava é exatamente para que você possa
deixar de viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Mentiras que o inimigo tem colocado. Entenda, nós estamos aqui com muitas pessoas aqui, tá? Pessoas que estão nos assistindo. Cada um tem as suas lutas. A igreja não é lugar de gente perfeita. Compreenda isso. A igreja não é lugar... Vira a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha só, você não é perfeito não, mas eu te amo assim mesmo. Não sei por que os casais olharam para... Você não é perfeito não, tá? Mas eu te amo assim mesmo. Mas nós não somos perfeitos. Nós vamos falhar. Você vai falhar, eu vou falhar. Sabe? Ninguém é perfeito, a palavra diz isso. Não há um justo sequer na face da terra. Nós somos santificados pelo sangue. Porém, não há um justo sequer na face da terra. Então, o que nós estamos fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Nós estamos sendo trabalhados para que Deus possa nos moldar, consertar o que está quebrado, tirar as mentiras que o inimigo tem colocado, para nos trazer verdades que nos levam a viver uma vida poderosa com Ele. Amém? Essa história de que, nós só vamos ser felizes quando estivermos no céu. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. E, vamos ser sinceros, a Bíblia, ela serve só quando ela serve quando a gente estiver no céu? Não, a Bíblia é feita para a terra. A Bíblia é feita para quando nós estivermos aqui na terra. Porque quando nós formos para os céus, nós estaremos face a face com o Criador. Nós vamos estar unidos a Ele. Nós vamos mais precisar disso. Isso aqui, sabe o que é? A Bíblia, sabe o que é? Ela é um manual para que você possa ser transformado. Um manual para que você possa crescer. Um manual para tirar os seus filtros e trazer as verdades. Até quando você vai ficar vivendo uma vida de aparências? Até quando você vai deixar as coisas fluírem sem que nada mude? Isso é uma decisão. Entenda. Viver uma vida sem filtros é uma decisão. É mais ou menos assim: poxa, isso aqui não está legal, eu preciso mudar isso aqui. Então, eu não posso ficar mascarando isso aqui. Eu preciso mexer nisso aqui. Eu preciso mexer nessa situação aqui. Eu sempre costumo... É muito importante você compreender o seguinte: é melhor você resolver um problema antes de dar BO. Depois que acontece, que estoura o problema, não tem muito o que fazer. Já estourou. Mas se você pegar lá no começo e você fala: pô, isso aqui vai dar problema, melhor mexer aqui logo, né? Vamos tocar nisso aqui? Vamos, pum. Isso aqui vai me trazer problema lá na frente. É melhor conversar logo, porque em vez de você ficar mascarando uma coisa que está te deixando insatisfeito ou insatisfeito, você vai lá e resolve. O problema é que muitas vezes, desculpa ser um pouco sincero nisso, nós acabamos sendo muito covardes para tomarmos alguns posicionamentos. Entenda, gente, eu não estou falando para você ser grosso. Eu não estou falando para você tratar alguém mal. Eu sempre falo que há duas formas de você falar alguma coisa. Você pode falar do jeito certo e do jeito errado. O jeito certo abre portas, o jeito errado fecha portas. Se você chegar aqui, vou usar a Raíza de novo, né? Toda vez que eu quero reclamar com ela, falar uma coisa que eu não gosto, sabe o que eu falo? Eu chego para ela: meu amor, posso fazer uma reclamação formal para sua pessoa? Ela já começa a rir. Aí eu vou lá e reclamo, entendeu? Ela vai brigar com isso? É muito mais fácil ela não brigar. De vez em quando briga, né? Mas deixa para lá. Mas sabe, o jeito que você fala vai influenciar muito. Outra coisa, gente, palavras, elas abençoam ou amaldiçoam. Palavras têm um peso
muito grande. Já viu quando as pessoas estão brigando, elas fazem questão de usar as palavras certas para machucarem umas às outras? Já observou isso? São palavras que amaldiçoam, palavras que muitas vezes destroem amizades, destroem relacionamentos, destroem a vida de um filho, sabe? Às vezes você está moldando o seu filho de forma errada, com as palavras que você está usando, sabe? Abri uma aspas aqui. Cuidar de filho hoje é tão difícil, né? É tão difícil cuidar de filho, porque você nunca sabe até onde você tem que prender, até onde você tem que soltar, sabe? Se você tem que puxar a orelha, ou se você tem que fazer um carinho. É difícil. Hoje está tão complicado. A gente vê cada situação aqui na igreja, por exemplo, nós vemos cada situação, né, com relação a filhos. Hoje não se pode nem encostar no filho. Eu acho isso absurdo. Gente, vamos lá, tá? Eu acho que se um pai precisar bater no filho, ele tem que bater. Mas eu nunca apanhei dos meus pais. Nunca apanhei dos meus pais. E sempre, até hoje eu sou super respeitador, sabe? Então, muitas vezes não há necessidade. Na maioria das vezes não vai haver necessidade. Mas se tem que fazer, o papel de consertar é de quem? Só que o mundo tira isso de você. O mundo de hoje tira isso de você. O direito de consertar. Você está entendendo como é que as coisas vão ficando confusas? Sabe? Nós precisamos tomar cuidado, porque o mundo está tentando colocar filtros na gente. Nós não podemos falar certas coisas, mas todo mundo pode falar até da gente, sabe? Nós vamos sendo bombardeados, e se você deixar, você começa a ser, sabe, viver uma vida de aparência, não uma vida real, mas uma vida de aparência. Eu creio que Deus está fazendo coisas sobrenaturais. Você crê nisso? Crê? Você crê que você não está aqui por acaso? Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui por algum motivo. Ele não te trouxe aqui simplesmente para que você possa sentar aí e participar de um culto, mas Ele está preocupado com você, para que você possa ser transformado, para que você possa viver coisas maiores, para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, que são coisas grandes, são coisas maravilhosas. Muitas vezes estão travadas, porque você está com a sua vida mais ou menos, deixando a vida levar, porque você está preso a tantas tristezas, tantas mágoas, a tantas coisas que te fizeram mal lá atrás, e você vai sendo travado. É igual, por exemplo, um namorado que começa a namorar com uma pessoa, com uma mulher nova, só que ele fica relembrando do passado. Aí sabe o que acontece? Ele não desfruta de um novo relacionamento abençoado, porque ele está travado com os traumas do passado. Então, nós precisamos, sabe, nos curar, nós precisamos nos tratar, e para isso, é necessário que, para algumas pessoas, e poucas pessoas, você seja vulnerável. Porque quando você olha para a sua própria vida, você consegue exatamente falar tudo que precisa ser mudado? É difícil, né? Quando a gente está no meio do problema, dificilmente nós compreendemos isso, conseguimos enxergar. Mas quando alguém chega, agora depois eu vou falar sobre esse alguém, vamos falar, já vou falar. Quando alguém chega para você e fala, puxa, faz isso aqui, faz assim, faz assado, olha isso aqui, cara, você está dando mole nisso aqui. Entenda, a decisão não é da pessoa, a decisão, quando eu oriento as pessoas aqui, eu sempre falo, olha, a decisão não é minha, a decisão é sua. O livre-arbítrio é para você tomar a decisão. Mas você precisa prestar atenção nisso aqui. Isso aqui está afetando a sua vida, sabe? É muito mais prático, é muito mais fácil, sabe? Para que nós possamos consertar
a nossa vida e vivermos tudo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Você quer viver o que Deus tem para você? Quer? Abra a palavra aí. João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Versículo 7. Está escrito assim, olha. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Plenamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer fazer com que você tenha uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida poderosa. Então, sabe o que você precisa fazer hoje? É tomar consciência de que Deus quer transformar você. Deus quer trabalhar o seu interior. Deus quer trabalhar o seu coração para que você possa desfrutar das grandes coisas que Ele tem para você. Deus quer que a sua casa seja abençoada. Amém? Deus quer que o seu relacionamento seja abençoado. Amém? Deus quer que você seja próspero no que você fizer. Amém? Deus quer que você tenha um trabalho abençoado, um trabalho poderoso. Deus quer que você viva o sobrenatural de Deus. E para isso, você precisa abrir o seu coração para que Ele possa trabalhar e você viver o sobrenatural dele em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.